Bom dia, gente. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos apresentando essas atividades comentadas, que vai ser sobre Enem, SAEP, no caso escritores, e o conteúdo programado. Tá aqui, questões comentadas. Dos conteúdos programáticos, Enem e SAEP. A gente sabe que, por enquanto, o Enem ele não foi, a data não foi alterada, mas existe uma grande pressão por parte da Uni, por exemplo, para poder tentar alterar essa data aí, que eu acho que vai acontecer. Vamos lá. Conteúdos programados. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico, assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Com o passar das questões aqui, eu vou explicar o que é cada um desses três aqui. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. Quando eu pego uma garrafa de vidro e compro ela lá com refrigerante, por exemplo, uma coca lá, 2 litros, de 1 litro e meio, sei lá, de vidro, eu vou tomar ela e depois eu vou querer comprar mais. Quando eu vou comprar mais, eu vou entregar no mercado e comprar uma nova. Nesse caso aqui, isso é chamado de reutilização, porque o mesmo material ele vai para o mercado, vai ser lavado na fábrica e vai ser recolocado no refrigerante. Nesse caso aqui, uma reutilização. Letra B. Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Sim, isso aqui é uma reciclagem. Lingote nada mais é do que um pedaço, um, um, uma massa de metal, como se fosse aquelas barras de ouro. Aquilo ali é chamado lingote de ouro. E esse aqui pode ser feito um lingote de alumínio também. No caso, realmente está certo isso aqui. Isso é uma forma de reciclagem, porque eu estou pegando o alumínio, estou derretendo ele, transformando em lingote, em uma barra de alumínio. A partir dessa barra eu posso derreter e fazer a lata de novo. Isso é um processo de reciclagem. Letra C. Sacos plásticos de supermercado como acondicionadores de lixo caseiro. Isso aqui também é uma forma de reutilização, porque eu peguei o saco plástico para uma coisa, comprei do supermercado para transportar comida, por exemplo, e chego em casa e boto ela para fazer outra coisa. Isso aqui é reutilização. Letra D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar alimentos. Também isso é um processo de reutilização, porque embalagem plástica eu uso para uma coisa, limpo ela e acondiciono os alimentos. É uma forma de reutilização também. E letra E, garrafas PET recortadas em tira para a fabricação de cerdas ou vassouras. Isso aqui também é uma forma de reutilização. O professor não falou nada em relação à redução. Redução seria o seguinte: é você tentar comprar só o que realmente necessita. Se você não precisar, não compra. Aí você está fazendo uma forma de redução consciente. Letra B, como tinha citado antes. Questão do Enem, 2009. Vê só. A atmosfera terrestre é composta por gases, nitrogênio N2, oxigênio O2, que somam cerca de 99% dos gases. Entre eles, o gás carbônico e o vapor de água. Aí tem o metano, CH4, o ozônio O3 e o óxido nitroso, o N2O, que compõe o restante desse 1% do ar que respiramos. Os gases, traços por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente,
O outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na Terra, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: letra A. Reduzir o calor irradiado pela Terra imediatamente, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Isso aqui é uma coisa meio viajada. Essa questão aqui de você ter essa substituição assim, industrializada, isso aqui não existe não tem como não, porque para você desenvolver alguma coisa, para você criar algum produto, é necessário liberação de calor, principalmente quando você trabalha com metais. Então isso aqui seria meio fora de contexto. Letra B. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa, a produção de CH4, no caso de metano. Isso aqui podia ser que funcionasse, porém o metano não é o único material que promove o efeito estufa, não. Isso aqui seria uma das alternativas, porém não é a única. Aí nesse caso aqui ela está meio certa, porém não está completamente correto por só usar só o metano. Aqui fala em relação ao CO2. Então, o que mais libera é o gás assim, mais responsável pelo efeito estufa. Então não é o metano, não. O metano é um dos, mas não é o principal. Letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 e isso da atmosfera, tá certo? A função de árvores, de plantas assim, é captar o máximo possível de CO2 que existe. Por isso dizem assim que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque ela acaba absorvendo essa quantidade de CO2. Se destruir a Amazônia, a temperatura da Terra vai subir muito e a gente vai sofrer um pouco, principalmente nós aqui do Toritama, que somos uma região semiárida. Letra D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Não, senhor. A água, ela absorve, mas também ela irradia uma quantidade de água, aí fica quente de todo jeito. A gente percebe isso quando chove. Chove e para, a gente vê que a temperatura ela sobe um pouco, por causa daquela água ali que ela está evaporando. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade dela de reter calor. Isso aqui é impossível de fazer isso, né? Isso aqui só em filme de Steven Spielberg. Então a resposta certa é a letra C. Questão do SAEP, ou seja, dos descritores. Questão seguinte, veja só, eu peguei essa questão de SAEP também, né? Isso aqui também foi uma questão de Enem, mas eu peguei isso aqui porque às vezes química trabalha um pouco com interpretação também. Vamos lá. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, é aquele líquido que é liberado pelo lixo, né, que é aquele lixo em decomposição, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que deles subsistiam, ou seja, para pessoas que trabalham lá, que vivem lá, né? Essa aqui é a referência. Quais os procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão? Em relação às problemáticas abordadas sobre o texto. Pessoal, isso aqui eu coloquei questão do SAEP, porque é o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco de interpretação de texto aqui. A gente vai ter que ler o texto e a partir do texto escolher a nossa alternativa. Letra A. O lixo é recolhido e incinerado pela combustão de altas temperaturas. A gente lendo o texto está falando sobre isso? Não, de fato, assim, o lixo ele é incinerado pela combustão de alta temperatura. De fato é, mas o texto não fala sobre isso. Então essa primeira aqui, ó, está errada. Letra B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado sobre ele colocada a calvície. Se uma prefeitura fizesse isso aqui, o prefeito seria preso, encarcerado
e seria decapitado. Isso aqui não pode de jeito nenhum. O lixo hospitalar tem que ser incinerado. Não pode de jeito nenhum. E mesmo assim não está falando disso aqui no texto. Letra C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. O texto está falando sobre isso. Vou deixar em aberto, já já a gente volta. Letra D. O lixo inorgânico é completamente separado do lixo. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume. O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Vê só. Isso aqui é uma viagenzinha, porque lixo industrial pode ser tanta coisa. Pode ser resto de materiais sólidos, pode ser resto de materiais líquidos. Então, essa aqui formando uma bolsa de resíduo, não. Isso aqui não tem como fazer isso, não. Porque muitos lixos industriais também, eles são trancados em locais específicos para ele. Então, a letra E não encaixa, não. Ficou essas duas aqui, a C e a D. Vamos logo pela D, né? O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume. Aqui em cima está falando o que em relação a chorume? Aqui, quando fala em chorume assim, ele fala que tem um líquido, que é tudo misturado, que é tudo junto aqui. Aí nesse caso, a letra C fala o seguinte: o lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume canalizado para ser transformado, ser tratado e neutralizado. É exatamente isso que o texto está falando. Ele está falando sobre o tratamento desse tipo de lixo aqui, e o chorume, na verdade, ele é originário a partir do lixo orgânico. É o resto do lixo orgânico, é aquele lixo líquido, aquela coisa fedorenta líquida. Aí nesse caso o texto está falando justamente da letra C. A letra D aqui a pessoa fica meio balançada, mas na verdade é a letra C. Resposta certa. Nessas questões é só você prestar atenção em relação ao texto, porque química não é só cálculo não. Às vezes tem questões que são pura interpretação de texto. É por isso que vocês têm que aprender um pouco isso aí também. Ter um pouco de paciência com o professor Letieri, com a professora, com os professores de português de modo geral, porque eles vão ajudar vocês a tentar interpretar isso aqui melhor, viu gente? Olha pessoal, muito obrigado. Agora o seguinte, não esqueçam de colocar o nome e a sede de vocês, que isso aí vai valer como frequência, viu?